Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Enem Digital, essa novidade que vai ser implementada, testada nesse ano de 2020. Se você quer ficar por dentro de todos os assuntos que dizem respeito ao Enem e principalmente à prova de redação do exame, é só curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, acompanhar as minhas redes sociais e, claro, ativar aqui as notificações para você receber sempre uma mensagem quando tiver conteúdo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre essa novidade que está causando um pouco de expectativa e de ansiedade nos alunos. Primeiro, é super importante que a gente entenda que isso não é de fato uma novidade. Apesar de ainda não ter havido nenhuma aplicação do Enem digital, ele vem sendo pensado pelo MEC desde 2009. Então não é uma informação que tiraram do bolso e jogaram na mesa recentemente, não. Tem aí mais de 10 anos que o exame está sendo pensado nesse formato, para acontecer nesse formato. E finalmente, agora em 2020, eles resolveram que é a hora de testar essa nova forma de execução do exame. Por ser o primeiro ano, tem gerado uma euforia no pessoal. Como que vai funcionar? O que tem de melhor? O que é de pior? Qual o risco desse Enem acontecer dessa forma? Então, é pensando nessas angústias, que eu tô aqui para conversar com vocês e tentar esclarecer ao máximo todas as dúvidas que dizem respeito a esse novo formato de prova. Bom, a gente já conversou aqui então que essa não é uma novidade de fato, É algo que tem sido pensado há muito tempo e que vai ser implementado com um objetivo, que é o seguinte: aumentar a quantidade de vezes que o Enem é disponibilizado para os alunos por ano. Essa é a primeira proposta lá do MEC. É por isso que ele quer trazer o Enem digital. A logística de aplicar essa prova pelo meio digital, ela é muito mais simples, teoricamente, do que a logística de impressão, distribuição e recolhimento dessas provas e gabaritos que exige quando o Enem é feito no papel. Então, o que o MEC entende? Que se ele aplica esse exame de forma digital, ele está ganhando em agilidade, ou seja, ele tem condições de aplicar esse exame mais de uma vez por ano. Mais uma vez quanto? Olha, o que o Enem propôs há bastante tempo atrás é que quando o exame se tornar completamente digital, eles vão conseguir estabelecer 7 exames por ano. Eu, sinceramente, pessoalmente, acho uma conta muito alta, a gente pode até atingir, mas vai demorar algum tempo para isso acontecer. Mas, em resumo, é isso. É por essa razão que o MEC deseja, ele quer que essa prova seja feita digitalmente. Bom, o que mais que se pretende com esse exame digital? O nosso ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele coloca que esse Enem, ele facilitaria porque o ensino médio ele está entrando em uma reforma curricular e nessa reforma os alunos poderão escolher as áreas de maior afinidade para ter determinadas disciplinas. Então, alunos com maior afinidade em áreas de humanas terão algumas disciplinas que são diferentes, por exemplo, dos alunos que optarem por ir para a área de exatas. Então, pensando nesse novo modelo de ensino médio aí que está para ser implementado, o Abraham justamente diz que esse Enem facilitaria. Por quê? Nem todas as pessoas precisam fazer a mesma prova. As pessoas fariam a prova do Enem pela afinidade do ensino médio que elas cursaram. Então, essa seria uma outra vantagem, além da quantidade de vezes por ano, desse exame acontecer digitalmente. Era possível que provas diferentes fossem elaboradas. Qual que é a outra grande possibilidade que esse exame oferece? Bom, segundo o ministro também, seria criado um grande banco de dados por todas as universidades, um banco de questões, e essas universidades elas teriam autonomia para escolher qual questão ou qual tipo de questão, se mais questões de física ou se mais questões de língua portuguesa, se o peso é maior em redação, enfim, a universidade ela teria autonomia para distribuir essas questões e esses pontos. Então, como funcionaria?
você escolheria antes de fazer o exame a sua universidade, o seu curso, e a partir dessa escolha você faria um tipo de prova, que seria diferente do seu colega ao lado que escolheu outra universidade e outro curso, por exemplo. Bom, isso aí são as grandes aspirações para esse Enem digital, né? Eu creio que se chegar a acontecer, talvez a gente tenha isso daqui a alguns 10 anos, ou um pouco mais que isso até, né? Porque demanda toda uma preparação também das universidades para que isso aconteça, não é algo que dá para ser implementado do dia para a noite, mas é como eu expliquei, desde 2009 ele vem sendo pensado nesse formato e aí ele tem grandes aspirações. Mas vamos focar no que a gente tem para hoje. eu vou fazer o Enem esse ano, 2020, o que isso muda na minha vida? Tá, vamos pensar no seguinte. Esse ano, esse é o primeiro ano que o Enem vai executar esse exame, ele é um exame teste, ou seja, pode dar tudo certo com o exame ou pode dar muita coisa errada. Então quem se candidatar vai ser prejudicado? Não, olha como o MEC pensou. Ele vai fazer da seguinte forma: apenas 50 mil estudantes, e por que eu digo apenas? Porque são 50 mil no universo de mais ou menos 5 milhões, que são os inscritos, a média de inscritos aí do Enem dos últimos anos. Então, desses 5 milhões, 50 milhões poderão fazer a inscrição voluntária, ou seja, ninguém vai ser obrigado a fazer nesse formato. As pessoas que quiserem, elas podem se voluntariar a fazer o exame dessa forma e ele vai ser aplicado em uma data diferente para essas pessoas. Como assim? O Enem no papel, aquele que a gente está acostumado e que a maioria das pessoas vai fazer esse ano, ele acontece no dia 1 e no dia 8 de novembro. Então, 1º e 8 de novembro. Enquanto isso, o Enem digital ele vai acontecer antes, ele vai acontecer nos dias 11 e 18 de outubro. E por que essa diferença? Veja, se acontece algum problema com o Enem digital, pode ser uma falha de rede, pode ser uma falha de segurança, são muitas possibilidades, né? Porque ele está sendo testado, então a gente tem que se preparar para lidar com alguns tipos de erro. O aluno ele não pode ser prejudicado. Então o que vai acontecer? Ele vai refazer essa prova lá depois do dia 8 de novembro, na data de reaplicação dos exames. Essa reaplicação ela não é uma novidade. Ela já acontece com todo mundo que teve problema no dia da prova. Por exemplo, faltou luz na escola, ou a escola estava inundada por conta de chuva, não deu certo ou alguma coisa atrapalhou a execução do exame, a pessoa tem direito a solicitar essa reaplicação e ela já existe há muitos anos. Então, a gente juntaria esse pessoal que porventura tem algum problema na aplicação da prova, que ocorre normalmente no papel, mais o pessoal que pode vir a ter problema na aplicação do Enem digital, e eles vão repetir juntos nessa data de reaplicação, e aí com a prova em papel, certo? O que mais que é importante a gente colocar? Nem todos os lugares terão nesse primeiro momento a aplicação do Enem digital. Ele vai ser em 2020 possibilitado só para 15 capitais, que são, vamos lá, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, Porto Alegre, Manaus, Curitiba, Cuiabá, Florianópolis, João Pessoa e Brasília. Acho que eu não esqueci de ninguém. Bom, então são essas 15 capitais que contarão com o exame esse ano. Ju, o que acontece se mais de 50 mil pessoas se inscreverem para realizar a prova online? Bom, eu não sei como vai se dar essa seleção, porque o edital da prova ainda não foi publicado. A gente está aguardando ainda a publicação do edital para entender e para descobrir quais serão os critérios para selecionar esses 50 mil voluntários, porque pode ser que a gente tenha aí inscrição de 100 mil pessoas, por exemplo, ou muito mais do que isso. E aí eu não sei, o MEC ainda não disse como ele vai fazer a seleção dessas pessoas para poder realizar o Enem digital, tá? Então a gente tem que esperar essa publicação e quando ela acontecer eu prometo voltar aqui e explicar isso para vocês. Bem, para além disso, como vai funcionar exatamente a prova?
Num primeiro momento, nesse 2020, ela vai ter exatamente o mesmo formato da prova do Enem no papel. O aluno a mesma prova que ele veria no papel, ele vai ver no monitor do computador. E aí, eu vou fazer o Enem na minha casa? Não, criatura, você vai ser direcionado da mesma forma que você da mesma forma que você seria se você estivesse fazendo o exame no papel. Então, o MEC ele não vai nem exigir que o aluno tenha os equipamentos em casa para fazer a prova, porque ele não fará em casa, e nem vai adquirir, não vai comprar esses computadores, por exemplo. Ele vai primeiro utilizar toda a rede e todos os acessórios, né, a tecnologia que já existe nas escolas, institutos e faculdades federais para essa aplicação. Num momento em que essa quantidade não for suficiente, ele vai contratar uma empresa que vai ficar responsável por fornecer esses equipamentos. Então, veja, você não vai fazer o Enem na sua casa, você vai receber um local de prova da mesma forma que a pessoa que se inscrever para realizar a prova no papel. Não, isso não muda, tá? Você vai ter que se redirecionar a algum lugar, são as mesmas regras para entrar, você não pode portar celular, relógio, boné, é tudo igual. A diferença é que a prova vai estar no computador. Então, em 2020, mesmo formato, mesma lógica, redação, mesmo texto, tipo dissertativo argumentativo, 30 linhas, a mesma quantidade, só que ela será digitada ao invés de escrita. Então, para quem vai fazer o Enem online, precisa saber se atentar a essa diferença. Bom, e por que eu estou frisando que vai ser assim em 2020 especificamente? Porque a ideia do MEC é que esse Enem ele seja interativo daqui a algum tempo. Ou seja, se essa primeira aplicação que vai repetir o formato em papel der certo, a ideia deles é que daqui a algum tempo ou algumas aplicações essa prova possa conter, por exemplo, vídeos, questões que exigem a interatividade que só o computador poderia fornecer. Então, líquidos que se misturam ali num pequeno vídeo, em uma questão de química, por exemplo, tudo aquilo que é indicação de desenho na prova de papel, ele vai acontecer de forma interativa nesse Enem digital. Então, essa seria mais uma das aspirações. Não vai acontecer nesse ano de 2020, acho que muito dificilmente acontecerá em 2021, porque eles precisam primeiro testar a forma de aplicação desse exame. Então, retomando, ele é feito em lugares da mesma forma que as pessoas que vão fazer o Enem no papel. Ele está limitado a 50 mil alunos que vão fazer a inscrição de forma voluntária, porém não sabemos ainda como serão selecionados. Está restrito a 15 capitais, não está disponível em todos os lugares. É o mesmo formato, mesma quantidade de questões, mesma divisão e o mesmo tipo da dissertação, certo? Que vai ser cobrado. Bom, por enquanto, pessoal, essas são as informações que a gente tem. Depois, com a publicação do edital, eu seleciono o que eu ainda não falei aqui e trago para vocês como uma segunda parte de novidade sobre esse Enem online ou esse Enem digital, tá certo? A gente pode, por enquanto, ficar tranquilos, porque se você não deseja encarar essa novidade aí, você não precisa, você pode ficar confortável num estilo de prova que você já conhece, tá? Eu sei que gera uma angústia, assim, uma euforia ter que lidar com o novo. Se esse não é o momento para você, fica tranquilo. 2020 a gente vai ter prova em papel, 2021 também a gente terá prova em papel. Então, por enquanto, tranquilo, não precisa se desesperar por conta dessa novidade. Agora, se você é uma pessoa que está disposta a encarar as novidades, quer saber como é que vai ser, é muito super antenado com tecnologia, não, prefiro fazer a prova no computador, se fosse no computador eu ia achar muito melhor, tenta fazer sua inscrição, tá? Se você mora numa das 15 capitais que eu citei aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tenta fazer. Às vezes você está entre os 50 mil selecionados e você vai testar essa prova para o Enem. Lembrando que se der errado, tem a reaplicação, você não vai ser prejudicado, ok? Então, a gente pode só acompanhar bem tranquilamente para ver como é que vai ser esse processo, sem sofrimento. E aí a gente vai comentando aqui o que pode ser que funcione, o que não funciona, quais são as vantagens e desvantagens dessa aplicação.
tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa novidade e a gente vai conversando à medida em que o MEC e o INEP forem disponibilizando as informações para nós. Bom, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar um like aqui e ativar as notificações para receber as minhas novidades, beleza? Beijo e até o próximo vídeo, gente!